No início da década de 1970, o Brasil enfrenta o endurecimento da ditadura militar. No Rio de Janeiro, a família Paiva, Rubens, Eunice e seus 5 filhos, vive à beira da praia em uma casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice, cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas, é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos. O filme começa retratando o Rio de Janeiro em 1970 durante a ditadura militar. A personagem de Fernanda Torres, chamada Eunice, boia no mar e vê um helicóptero militar sobrevoando. As crianças brincam na praia de altinha e vôlei. As crianças acham um cachorrinho perdido na praia e o garoto avista a mãe dele no mar. Os garotos levam o cachorrinho para casa e levam pro pai deles para ver se podem ficar com ele. Ele deixa e dá o nome de Pimpão. Um grupo de adolescentes aparecem em um carro fumando maconha e gravando eles e as pessoas da rua com uma filmadora da época. Uma blitz na estrada para eles e os abordam com truculência. Fazem uma revista e pedem os documentos do motorista do carro. Eles têm panfletos com nomes e fotos de pessoas procuradas e comparam com eles. Eunice, personagem de Fernanda Torres, aparece em casa preocupada com o atraso da filha. Eles veem uma notícia na TV que um embaixador foi sequestrado e os deixam preocupados. A filha chega bastante nervosa contando como foi a blitz. O casal aparece na cama comentando que um de seus amigos estão se mudando para Londres devido à ditadura, e que seria interessante eles mandarem a filha mais velha com eles. O pai diz que eles estão apenas paranoicos e que não será nada demais essa fase, mas concorda com a ida da filha. Um telefonema sobre trabalho surge e o pai vai atender em seu escritório. No dia seguinte, as crianças banham Pimpão e seu pai aparece na poltrona pensando. O casal junto dos filhos vão à sorveteria. Eles aparecem na livraria dos parentes que estão viajando para Londres, e que fechou devido à ditadura. A filha aparece fazendo a mala para viajar também para Londres. A mãe dá uns euros para ela e diz para ela gastar com responsabilidade. Também dá um casaco de frio para a filha de presente, ela corre para mostrar para a irmã. As garotas dançam e sua irmã mais nova fica olhando sem entender muito bem. Os homens estão no escritório do pai discutindo sobre o sequestro do embaixador, e a mãe aparece para chamá-los para almoçar. Depois do almoço, seu pai coloca uma música e todos dançam na sala e uma de suas filhas usa a filmadora para gravar tudo. A família vai para a praia e tiram uma foto juntos para lembrar desse dia especial, que é a despedida da filha. No momento de alegria, Eunice vê carros militares passando na orla da praia. Rubens Paiva, personagem de Selton Mello, está no seu escritório trabalhando e recebe algumas correspondências. Uma delas é uma fita e um filme que sua filha, que já foi para Londres, os envia. Ele passa para a família toda assistir. O pai narra toda a carta enquanto as imagens são passadas no projetor e todos assistem. Eunice e Rubens aparecem jogando e conversando. Ela organiza umas fotos e eles conversam. Alguns homens entram na casa e levam Selton para prestar um depoimento. Eles olham pela casa e fecham todas as cortinas. Uma parte dos homens vão com Rubens de carro e a outra parte fica na casa. Os homens revistam a casa e ficam por lá até o almoço. Uma das filhas chega apenas para pegar uma bola e voltar para a praia, mas eles não deixam. Sua mãe a leva pro quarto e diz que seu pai foi levado, mas não sabe ainda para onde, mas ela acha que eles são do exército. Ela conforta a filha dizendo que tudo vai ficar bem. Ao anoitecer, eles ainda estão lá. Eunice pede para eles ligarem para alguém para saber a hora que seu marido vai voltar, mas eles dizem que não tem como. No meio da noite, ela vê pela janela um carro chegando na esperança de ser seu marido, mas não é, era apenas uma troca de turno dos homens que estão em sua casa. Ela vai para o quarto que seu marido usa de escritório em casa e percebe tudo revirado e fecha algumas gavetas e volta a organizar as fotos. Pela manhã, ela acorda sua filha e diz que elas também vão ter que prestar um depoimento. Elas saem de casa e pedem para a empregada cuidar das crianças por ela. Elas entram numa viatura e seguem. No meio do caminho, a viatura para e pedem para elas se encapuzarem para não saber para onde estão indo. Na cena seguinte, retiram o capuz dela e começam o interrogatório. Eles perguntam se ela sabia que seu marido era do Partido Comunista. Ela diz que apenas vai responder na presença do advogado e depois de ver seu marido e sua filha. O interrogatório continua, e eles dizem que seu marido deixou o país para conspirar em 1964. No meio do interrogatório, gritos vindo de fora interrompem a conversa.
Um rapaz é puxado por 2 policiais e vemos sua filha ainda encapuzada sentada na delegacia. O policial entrega uma pasta com fotos de pessoas e pergunta se ela reconhece alguém, e se algum desses frequenta sua casa. Eunice folheia e não reconhece ninguém. O policial segue mais firme no questionário e pede para ela ver melhor as fotos. Em uma das páginas está seu marido, e a professora de seus filhos também. O policial diz que ela foi interceptada no aeroporto acusada de dar suporte para os subversivos que se refugiavam no Chile, e diz que ela trazia cartas para o marido de Eunice, Rubens, e querem saber como eles se comunicavam. Eunice não sabe de nada do que estão falando e outro policial entra e encapuza Eunice. Ele a leva ela por um corredor e lá ela encontra sua filha que continua encapuzada. Eles entram em uma cela, Eunice é desalgemada e fica por lá. Sua filha também é levada para o interrogatório. No meio da noite eles acordam Eunice e a levam novamente para ser interrogada. Lá eles pedem para ela olhar novamente a pasta com as fotos e dessa vez ela vê sua filha e ela mesma na pasta. Eunice é levada novamente para a cela e o policial diz que sua filha já foi embora e que ela está lá há 5 dias. Ela faz uma marcação na parede para contar quantos dias se passou e escuta alguém cantando na cela ao lado. Mais uma vez Eunice é levada para interrogatório e levada de volta à cela. Isso se repete por dias e dias. Eles a acordam no meio da noite e a fazem dizer seu nome completo e ver e rever a pasta com as fotos diversas vezes. Eunice finalmente é liberada e vai para casa. Na saída ela vê o carro de seu marido estacionado no pátio do exército. Chegando ela imediatamente vai ver cada um de seus filhos e depois vai tomar um banho. Ela está muito suja e aparenta estar muito magra. Sua filha entra no banheiro e as duas se abraçam. Ela está muito cansada e diz que vai dormir. No dia seguinte Eunice acorda e vê sua filha na cama. Ela diz que a polícia alega que seu marido fugiu, mas sua filha diz que é mentira. Eunice vai para a casa dos seus amigos e vê a manchete do jornal dizendo isso. Eles discutem sobre e diz que é normal sumir e depois voltar, também dão a ideia de contar a história da prisão para os jornais. Eunice faz uma mala com as roupas de Rubens e documentos para levar para ele, mas chegando no exército alegam que não existe nenhum Rubens Paiva no local. Eles dão a chave do automóvel dele para Eunice e ela sai com o carro. Eunice vai buscar as crianças na escola e avista sua filha cantando, também vai conversar com a professora que estava no álbum com as fotos dos subversivos. Ela diz que viu o Rubens no exército mas não sabe para onde o levaram. Eunice pede para ela depor dizendo isso, que viu o Rubens lá, mas a professora se nega, pois também está em perigo. Eunice pega as crianças e volta para casa, ela avista 2 homens em um carro preto vigiando a casa. Ela pergunta para a empregada desde quando eles estão lá e ela diz que há dias. Eunice vai para o banco para buscar dinheiro, pois a casa estava sem nada e também o salário da empregada estava atrasado. Chegando lá o gerente acaba negando o pedido de Eunice, pois precisava da assinatura de Rubens para liberar. Ela leva consigo alguns dólares e euros e pede para ele pelo menos trocar para ela não voltar sem nada. Eunice olha para cima e vê a foto de Emílio Garrastazu Médici, atual presidente da ditadura. Sua filha entra no quarto mas percebe que sua mãe ainda não chegou. Ela veste uma camisa de seu pai e acende um cigarro enquanto espera pela sua mãe chegar. Eunice vai para o escritório do sócio de Rubens e lá eles conversam. Ele avisa que chegou mais uma carta da sua filha que está em Londres e Eunice pergunta por que o Rubens foi preso. Ele disse que cada um ajudava como podia os exilados, recebendo e enviando cartas para os familiares, com dinheiro e qualquer coisa que precisassem. Eunice pergunta para ele se acha que Rubens vai ser liberado e ele afirma que sim. No dia seguinte sua mãe mostra a carta que chegou de sua filha para seus filhos e lê para eles. Um barulho de carro derrapando na rua assusta eles e Eunice vai verificar o que houve. Quando chega na rua o cachorrinho Pimpão foi atropelado e está estirado no chão. Eunice vai confrontar os homens que estavam na frente da casa dela, eles aceleram e saem dali. Ela e as crianças cavam um buraco no chão para enterrar o Pimpão e todos choram muito. Eunice volta para casa e escuta sua filha lendo a carta. Eunice na hora de ler para os filhos não leu a carta inteira. No restante da carta ela diz que teve que ouvir nos jornais sobre a prisão de sua mãe e seu pai. Sua filha a confronta porque a irmã dela não soube. Sua mãe fica exaltada e acaba dando um tapa nela. Durante a noite enquanto Eunice reunia informações sobre o habeas corpus de seu marido, ela escuta um carro do lado de fora da casa. Um envelope é jogado para dentro por debaixo da porta.
Eunice, quando abre a porta para ver quem jogou, avista a professora de seus filhos saindo com o carro e acenando para ela. Quando abre o envelope, é uma carta-confissão dela, afirmando de que foi sim presa junto de Rubens Paiva e que ouviu ele durante a prisão. Imediatamente Eunice liga para seu advogado e diz que agora eles têm uma prova de que Rubens foi sim preso pelo exército. No dia seguinte, Eunice fica muito feliz com a notícia e diz que vai levar todos para tomar sorvete. Ela aparece nadando no mar e uma de suas filhas grita para ela. Eunice vai para casa com seu amigo e ele diz que o Rubens morreu, mas não sabem onde está o corpo e que existem várias possibilidades de onde possa estar. Isso choca muito Eunice. Uma de suas filhas entra no quarto e pergunta se ela estava chorando. Ela diz que não, e pede para ela chamar seus irmãos para eles se arrumarem para ir para a sorveteria. Na mesa as crianças brincam de forca enquanto Eunice olha ao redor, avistando famílias felizes com os pais e também jovens. Ela fica emocionada com a cena que vê, e sua filha encosta em seu ombro e ela a acaricia. Eunice vai falar com o sócio de seu marido para vender um terreno, pois estava precisando de dinheiro. Ele diz que pode emprestar dinheiro para ela e ela acaba desistindo da ideia e aceita a ajuda dele. Eunice vai para o banco e faz um saque do cheque que o sócio de seu marido a deu, lá ela avista o gerente que desvia o olhar dela. À noite Eunice separa um dinheiro em um envelope e vai para o quarto da ajudante da casa, ela a dispensa e vemos Zezé fazendo as malas. Verônica, a filha mais velha, aparece no aeroporto tendo as malas revistadas, pois está retornando ao Brasil da sua viagem a Londres. Quando seus irmãos a veem, a abraçam muito e dizem que estavam com saudades. Eunice a abraça também. Quando eles chegam em casa, fotógrafos de um jornal estão lá para registrar uma foto deles para fazer uma reportagem sobre o Rubens. Na hora da foto, os fotógrafos falam para eles não sorrirem, pois o editor pediu. Eunice se nega e diz para todos sorrirem sim. Dentro de casa, Eunice dá entrevista para o repórter, que a grava e diz que é inaceitável o que aconteceu. Homens entrando dentro de casa e levando seu marido e ainda alegando que não fizeram isso. Na mesa do almoço, Eunice diz que eles se mudarão para São Paulo, pois lá tem os avós, e que ela voltará para a faculdade. Uma de suas filhas fica brava com isso e deixa a mesa. A mudança começa e Marcelo, o filho, se despede de seus amigos. Sua filha assiste os homens carregando os móveis para o caminhão e fica triste. Eunice começa a procurar por Eliana, sua filha que mais ficou sentida com a mudança. Ela procura pelos quartos sem sucesso, mas a acha na praia. Eunice parte com o carro junto de seus filhos e Verônica puxa a filmadora para gravar os últimos momentos deles ali. 25 anos se passam. Em São Paulo, sua filha aparece caminhando, chega em casa e vai falar com sua mãe. Elas conversam um pouco e Eunice volta a trabalhar. Durante uma aula que Eunice está dando, uma senhora chama e diz que tem um telefonema urgente para ela. Quando atende, ela fica assustada e se senta. Eunice, junto de seus 2 filhos mais novos, aparecem indo a um local buscar a certidão de óbito de Rubens Paiva. Ela pega e mostra para seus 2 filhos. Em seguida, Eunice é entrevistada pela imprensa. Ela diz que o método do desaparecimento é um dos mais cruéis de todos. A pessoa morre e a família fica em um terror psicológico infinito, e que agora finalmente tinha aquilo em suas mãos. Eunice senta na mesa para beber e comemorar com seus 2 filhos que estão morando com ela. A garota puxa uma caixa com fotografias da família. Eles conversam sobre seu pai e Eunice chega com uma câmera para tirar uma foto desse momento. Eunice conta alguns dólares e dá para a filha que vai viajar, elas se despedem e ela parte. Eunice sobe de elevador e abre uma pasta com todos os arquivos sobre o caso de seu marido e cola a última página com a certidão de óbito dele. Eunice vê uma foto da família reunida na praia e a guarda na caixa. Ela encontra um rolo de filme e coloca para assistir no projetor. As cenas são a família reunida na praia se divertindo e tomando banho de mar. Eunice assiste a tudo muito feliz. Em 2014, a família está reunida em volta da mesa conversando e se divertindo. Eunice, já bem idosa, está sentada olhando fixamente para seu neto. Os filhos se reúnem do lado de fora da casa e Eunice está sentada à frente da TV. Suas filhas conversam sobre ela, sobre seu estado de saúde e como ela tem passado os dias. Uma reportagem sobre a ditadura começa a passar na televisão e cita os locais de tortura e desova dos corpos. Também mostra ícones da luta contra a ditadura como o jornalista Vladimir Herzog, o estudante Stuart Angel e Rubens Paiva. Na reportagem diz que o corpo desses e de mais de 200 não foram encontrados até hoje.
Eunice, com um olhar de tristeza, olha a imagem de seu marido na tela. As filhas chamam todos para tirar uma foto e uma moça empurra Eunice de cadeira de rodas para o jardim e todos reunidos na foto sorriem junto com Eunice. O governo brasileiro admitiu que Rubens Paiva foi assassinado dentro dos quartéis da 1ª Divisão do Exército do Rio de Janeiro, entre 21 e 22 de janeiro de 1971. Em 2014, 5 oficiais militares foram denunciados por sua tortura e morte. Nenhum deles foi preso ou punido até hoje. Eunice Paiva formou-se em Direito aos 48 anos e dedicou sua carreira à defesa dos direitos humanos. Ela se tornou uma das poucas especialistas em direito indígena e consultora do governo federal, do Banco Mundial e da ONU. Eunice morreu em 2018, aos 89 anos, em São Paulo, depois de viver 15 anos com a doença Alzheimer. E aí? Gostou do filme? Deixe nos comentários o que achou. Deixe suas sugestões para os próximos resumos. Se inscreva e deixe seu like.